Tive creche. Na 94, as músicas do passado estão de volta na programação. Clássicos 94. Continua rolando aqui no Clássicos 94, no Divã. Muito bem, a gente está de volta aqui com o Clássicos 94. O programa vai até logo mais 9 horas da manhã. E a gente continua aqui com a participação do Thomas Ivazak falando sobre desenvolvimento pessoal. Segundo bloco chegando aqui. E a gente continua com o assunto, Thomas. Vamos lá, Daniel. Olha só, pessoal. Uma das coisas que me atraiu ao coach, né, que é essa questão de desenvolvimento pessoal, eu ainda acho bem interessante e muito útil a mentalidade do coach. Qual que é a mentalidade do americano? É que todo mundo precisa de um treinador. O coach é um treinador. Então você vai na área do futebol, o que é um coach? É uma pessoa que passou a vida exercendo uma profissão ou um esporte. Chega na velhice, ele tem toda aquela bagagem de experiência de vida. E aí eles viram que se você pegar essa bagagem e atrelar mais algumas ferramentas, ele tem uma habilidade muito boa de ajudar as pessoas que estão iniciando. Então ele consegue ver um carinha jogando um campinho de terra ali e fala assim, ó, esse cara tem potencial. Como é que ele sabe? Cara, ele tem anos de experiência. Não, aquele menino ali, se ele treinar isso aqui, ele fica bom. Então ele consegue pegar alguém que tá em ascensão, crescendo e potencializar aquela pessoa. Ele consegue extrair o melhor dela que aquela pessoa sozinha não conseguiria. Então a ideia é que às vezes a gente tem muito potencial dentro da gente e a gente não consegue pôr pra fora porque a gente não tem um auxílio de quem tem experiências e ferramentas. Então a ideia do coach é basicamente essa, a mesma do esporte. Aí eles começaram a levar para outras áreas. Área empresarial, área emocional, que é o que, cara? Você tem que desenvolver essa área para você lidar melhor com a vida. Fantástico, né? Trabalho com isso, acho isso muito bom. Só que, qual foi o problema? As empresas que querem vender curso viram isso aí uma mina de ouro. Porque viram que era algo que as faculdades não trabalhavam, era algo mais rápido, mais prático e que dava para ganhar muito dinheiro. Então eles começaram a montar uma estratégia de venda de sonho que se tornou muito prejudicial, que é propor para as pessoas com um curso que a pessoa paga 5, 10 mil final de semana ou 2, a pessoa vai lá fazer esse curso, aprender as ferramentas e sair de lá ganhando igual o médico que estudou 7, 10 anos. Gente, não é essa a proposta. A proposta é que eu pegue a sua bagagem. Então, por exemplo, você é um empresário que teve 3 empresas ou até quebrou, porque quando você quebra, você aprende muita coisa. Às vezes aquele pessoa que tá só acertando, ele não tá amadurecendo. E aquele que quebra, ele vai ver vários ângulos que ele não viu. Thomas Edison falou isso. Como é que você conseguiu inventar a lâmpada? Cara, eu errei 1000 vezes. Na 1001, eu acertei. Eu aprendi 1000 maneiras de como não fazer. Olha que legal. Então o erro não é um problema, tá? O que é o problema? São essas certezas que não são praticadas, que não são postas à prova dentro daquele contexto, daquela situação. Então, a galera começou a ir pra esses cursos sem uma bagagem, achando que só as ferramentas vão fazer o efeito. Não, o que faz o efeito é a sua experiência de vida atrelada às ferramentas. Aí sim, então, cara, você já é um gestor, você já lida com muita gente, você vai lá, pega aquelas ferramentas e aplica na empresa. Nossa, ajuda demais. Você já é um psicólogo, você já é um terapeuta, pega essas ferramentas e aplica. Fantástico. Agora, cara, você não ainda desenvolveu nada, não tem tanta experiência em alguma área, quer descobrir uma carreira nova. Esse foi o problema. Não, minha carreira é ajudar as pessoas no potencial delas. Tá, mas que bagagem você tem pra isso? Em que área você tem? Não é pra todas as áreas. Então tem coach profissional, tem coach para atleta, tem coach emocional, tem coaching para determinadas empresas diferentes. Então depende de qual área. Então isso foi muito nocivo. Eu estava falando com o Daniel, que é muito engraçado dessa geração, que é
hoje, como a gente tá tendo acesso a muita gente boa na internet, e eu gosto, se você souber usar essa ferramenta, é muito boa. Por exemplo, eu sigo muito nutricionista hoje. Rapaz, tanta coisa que eu parei de comer, é terrível, porque realmente, eles começam a mostrar pra você, aí aparece uma vez, você fala assim, não, interessante, aparece duas, você fala assim, cara, tem que pensar sobre isso. Na terceira, eu nunca mais como isso. 3 pessoas diferentes falando a mesma coisa, olha, isso aqui faz mal, isso aqui prejudica, você fala, cara, realmente, velho, eu tenho que repensar a minha alimentação, meus hábitos. Então os caras conseguem te convencer com informações que você não tinha antes. Então eu sigo muita coisa que aparece pra mim, que o algoritmo manda, que pra mim é importante, cara, pros meus filhos e tudo mais. Então tem muita galera boa hoje que você tá tendo acesso. Poxa, Daniel, assim, eu fico vendo uns caras e tava vendo um podcast esses dias atrás, professor da USP, doutorando da USP lá no Inteligência Limitada. Cara, a gente não teria acesso a essa galera, não. É sério, você teria que entrar ali na faculdade, fazer um mestrado. Aí você vê os caras lá todo descontraído. Compartilhando uma informação importante, muitas. O cara ali, né, jogando um monte de tesoura aí pra galera. Só qual é o problema do pessoal? É às vezes assistir 1 hora, 2 horas desse especialista e achar que é especialista, né? É isso que a gente tá falando. Não, isso aí eu consigo fazer. E aí o que eu expliquei pro Daniel aqui no off, que eu vou falar, que é o seguinte. Antigamente a gente vivia na era da informação. Quem detinha a informação detinha o poder. Então, em terra de cego, quem tem olho é rei. Então todo mundo saía correndo atrás de informação, queria pegar o jornal cedo de manhã, 5, 6 horas, pra ver qual que era o noticiário. Então se você soubesse antes, você sabia se a bolsa ia subir ou descer. Enfim, você tinha várias informações privilegiadas. Era uma época diferente. Hoje não. Hoje nós não estamos mais na era da informação. A informação chega pra todo mundo no mesmo tempo e na mesma quantidade. E aí, qual que vai ser o diferencial? Então, se você assiste um especialista, você pode copiar exatamente a palestra dele. Se você for um bom orador, tiver uma boa oratória, você vai conseguir copiar igualzinho e ninguém vai saber a diferença de um e o outro, do especialista e do não especialista. Aonde que nós vamos ver a diferença? Quando o problema surgir. Na hora que o problema surgir, você diferencia o especialista do charlatão, de quem está copiando. Então, a cópia do original, né? Você diferenciar a cópia do original. E hoje nós estamos cheios de cópias aí que as pessoas não estão conseguindo distinguir a diferença. E isso está sendo muito ruim para as pessoas. Começa a seguir um cara, seguir outro. Cara, hoje em dia os caras começam a falar, eu fico vendo assim, especialista na área de relacionamento, criação de filho. Esses dias eu tava vendo, infelizmente, até na área profissional isso acontece. Uma psicóloga, curso, comece relacionamento do zero, como manter um relacionamento saudável. Você vai ver a pessoa nunca conseguiu estabelecer um relacionamento saudável, Daniel. Ai, meu Deus do céu. Teve um Chuchu Beleza. Nunca. Cara, teve um Chuchu Beleza aqui esses dias, que é um quadro que a gente tem de humor aqui na rádio, que resume bem o que você acabou de falar. O cara, ele chegou lá, o médico, no consultório do médico, o médico fumava, cardiologista, fumava, a fonoaudióloga, né? Ela gaguejava. A nutricionista era obesa. Aí ele falou assim, mas que isso? Eu tô no lugar errado, hein? Mais ou menos o que você tá falando aí, ó. É isso aí. Então, infelizmente, gente, nós estamos vivendo essa era aí muito superficial. Hoje em dia tá muito difícil distinguir informação de conhecimento. Então as pessoas falam, eu já pensei sobre isso. Cara, a gente já pensou um monte de coisa. Você consegue amadurecer quando você pega essa informação e transforma em conhecimento, em prática. Então muita gente sabe que precisa malhar, que precisa melhorar a alimentação, que precisa estudar mais. Quantos conseguem fazer? Pouquíssimas. Porque não é a informação que vai determinar o seu comportamento. É o conhecimento colocado em prática. São coisas completamente diferentes, o nosso racional do nosso emocional. Por isso a importância de você desenvolver o autoconhecimento. E aí o atendimento individual vai te dar ferramentas para você desenvolver isso daí. Então, hoje o que eu indico para as pessoas? Cara, invista no seu emocional. Porque senão as pessoas ficam assim, eu não tenho dinheiro, é muito caro fazer às vezes terapia ou uma análise comportamental, eu tô com a questão financeira muito difícil. Aí eu falo, olha, dinheiro e a questão financeira, ela é emocional. Se você não é melhor o seu emocional, você não aprende a lidar com o dinheiro melhor. Então você fica nesse looping, não tenho dinheiro, não faço terapia, não melhoro o emocional e não melhoro minha qualidade financeira. Você entendeu? Verdade. E aí vai sempre faltar pra você, porque quem não consegue
administrar R$1.000, não consegue administrar 5.000, você faz e no outro dia você vira um super-homem, né? Um superpoder. Não. Mas ali você começa a descobrir, começa a desenvolver. Eu já falei isso algumas vezes, a gente tem que parar com essa mentalidade imediatista, de querer achar, descobrir algo novo, mudou minha vida. Não, não é isso. Você vai construir essa mudança. E tudo que é construído dura mais tempo. Tudo que você recebe rápido, você perde mais rápido. Já fizeram a pesquisa, quantas pessoas ganharam na Mega Sena, né, na lotérica e perderam tudo, ficaram pior depois. Mais de 50%. Por quê? Eles explicam, é a mente milionária, né? Você desenvolveu a habilidade de construir riqueza e não a riqueza veio pra você em um passe de mágica. Sim. Quem é herdeiro não consegue muitas vezes manter. Por quê? Porque ele não desenvolveu a habilidade de construir. Veio de graça. Chegou pra ele. E aí ele não sabe reter, ele não sabe investir, ele não sabe multiplicar. E aí ele vai perder ao longo do tempo. Verdade. Thomas, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Clássicos 94. Eu que agradeço. Bom demais. Contatos? Vamos lá, pessoal. Segue a gente no Instagram, lá tem muita coisa legal que você vai poder absorver. Tem quase que um curso à parte. Tem gente que manda mensagem, não, maratonei seu Instagram. É isso mesmo, tá lá pra você absorver. Thomas.ie. Thomas com THI.ie. Ou pelo WhatsApp 999224584. E vamos lá. 99224584. Ô Thomas, vamos lá. Podemos sortear um curso de temperamento aqui? Vamos sortear aí, pessoal. Aproveitar aqui da rádio que a gente tá aqui.